lugares mais recônditos, nos lugares escondidos, ali também habita o eterno Rei bendito. Nos lugares mais recônditos, nos lugares escondidos, ali também habita o eterno Rei bendito. Oi, 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 mesmo nas situações mais difíceis que vocês passarem, ali estarei, ali estarei, ali estarei. Mesmo nas situações mais difíceis que vocês passarem, ali estarei, ali estarei, ali estarei. Oi, 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 mesmo nas situações mais difíceis que vocês passarem, ali estarei, ali estarei, ali estarei. Mesmo nas situações mais difíceis que vocês passarem, ali estarei, ali estarei, ali estarei. Grande Hebe Narman de Breslov. A gente vai cantar mais uma música e a gente parte para a nossa reflexão da Parashá da semana. Shila Malus Esaena Eleani Me'ain Avo Ezri Ezri Beimashem Ose Shamayim Paharetz Alim Telamot Raglecha Alha num shomrecha, Ileluyanu, Veloisha, Shomei Israel, Hashem shomrecha, Hashem tzlechat, Alyad eminecha, Yoma Hashemesh lo yakeka, Hashem yismocha mikoha, yismor et nafsheha, Hashem yismotet tauboecha, beata ve'adolam. Salmo 121. Bem, então vamos lá começar a nossa reflexão. Vou deixar que o Facebook já está sendo transmitido também. Eu vou só ver se está tudo certinho. Vou deixar aqui no mudo para a gente poder, se alguém quiser comentar pelo Facebook, fique à vontade. Já temos a gente aqui. Caiu a live. Ih, caiu a live. Vamos ver se está tudo ok. Ixi, rapaz. Tá, depois a gente vê aqui o Facebook. Eu acho que não é problema. Ok. Ok, gente, então vamos lá. Você tá vendo aí, Cristiano, a tela, né? A tela que é bênção no lugar de maldições. Você tá vendo essa tela aqui? Vou deixar aqui direitinho, pronto. Ok, eu vou lendo e aí se você quiser comentar, fica à vontade, tá? Comentar ou no chat ou ou falando, abrindo o microfone, tá bom? Todos nós ouvimos
a história relatada na leitura da Torá desta semana, de como o rei Balaque encarregou Bilam de amaldiçoar os filhos de Israel, e de como Deus transformou as maldições da boca do profeta em bênçãos. Lemos os versos saindo dos lábios de Bilam e que inclui adjetivos primorosos, jamais ditas sobre o povo judeu. Linda história, mas o Talmud pergunta o que Bilam queria dizer, quais eram as suas maldições que foram transformadas em bênçãos. Então, o que Bilam abençoou? Que grandes reis surgirão em Israel, estabelecendo uma dinastia que durará por gerações. Isso aqui foi o que Bilam, né, o Balaão em português, acabou profetizando, né, por gerações e jamais será quebrada. Então essa dinastia davídica sobre Israel jamais será quebrada. É uma dinastia eterna, é uma dinastia que vem até hoje, reinando sobre o povo judeu, reinando sobre Israel, porque o trono jamais seria afastado do reinado da descendência de David Hameler. Então ele estabeleceu uma dinastia que duraria por gerações e jamais seria quebrada, que Israel será soberana na sua terra para sempre, a maior e mais poderosa nas famílias, mais poderosa na família das nações, a presença divina habitando em seu meio, liderando a humanidade em sua busca para conhecer e servir a seu Criador. Então há muitas pessoas que questionam o seguinte, eu vejo muita gente perguntando assim para mim, os judeus, eles têm esse controle da dinastia de Davi até hoje? E a resposta, pessoal, é positiva. O povo judeu tem até hoje, entre eles, os que descendem do rei Davi. Por exemplo, Reb de Lubavitch, ele é a 95ª geração, 95ª descendência do rei Davi, pela via de Salomão. Por exemplo, o candidato cristão ao cargo de Messias, ele, segundo o Evangelho de Lucas, ele vem não pela via de Salomão, mas pela via de Natã. E isso inviabiliza completamente a candidatura dos cristãos, do mestre do cristianismo. Então, essa cadeia é ininterrupta, é uma cadeia que vem sendo monitorada pelos judeus, que no Brasil, segundo algumas fontes, são quatro famílias que a gente tem aqui, segundo algumas fontes. Se alguém souber de outra informação que seja mais real sobre isso, pode também me corrigir aqui, tá bom? São 4 descendências do rei Davi. O que Bilam então abençoou, né? Voltando aqui, porque o Balaão ele vai profetizar e ele vai ter uma visão, ele vai ter uma previsão a respeito dessa dinastia que ia durar por gerações. Então o que ele queria dizer? Exatamente o contrário. Obviamente que os reis de Israel cairiam, sua dinastia seria real, seria interrompida, Deus nos livre, sua soberania teria um fim, a presença divina em seu templo sagrado partiria, o seu poder terminaria, a sua liderança empalideceria. Então, o que o Bilam estava querendo profetizar era o fim da dinastia davídica, o fim da dinastia de Machia, né? Então, isso, graças a Hashem, graças ao nosso bom Deus, que não aconteceu. O povo judeu em cada geração tem um líder descendente do rei Davi, que até hoje lidera o povo judeu, tá bom? Então, a profecia, tudo que ele queria falar ao contrário, justamente foi o oposto que ele acabou saindo pela boca dele, né? Os sábios dizem que o que ele queria falar, Deus usou a boca dele para justamente abençoar, né? Então, ele acabou proferindo bênçãos com relação ao povo judeu. E sempre que tiverem alguma coisa para comentar aqui, pode colocar aqui no chat ou nos comentários, tá bom, Cristiano? Continua a minha observação.
continua aqui. Mas o Talmud não deixa isso assim. Enfatizando este ponto, insiste. Então, o que aconteceu no final? O Talmud relata que todos os dias há um momento em que Deus fica irado. Olha isso, né? O Talmud diz que em cada momento, há um momento no dia, todo dia, um momento do dia em que Deus ele está mais propício a trazer severidade ao mundo, né? Isso significa que é justamente nesta hora que ele julga os pecadores. A gente sabe que Deus ele é ao mesmo tempo bondade, mas ao mesmo tempo também ele é severidade. Há alguns momentos no dia ou no ano, há períodos de tempo em que a severidade dele está mais presente. Não significa que Deus seja ruim, não, mas atrás da severidade há sempre bondade, mas da nossa perspectiva humana, a gente entende aquilo como uma severidade, uma doença, uma sentença não tão agradável para os nossos olhos. Mas, por exemplo, tem uma frase muito interessante que eu estou lembrando aqui, uma topada do dedão na mesa já é um decreto que veio lá dos céus, um decreto para você corrigir alguma coisa da tua vida. Então aquilo ali, tudo que vem que no nossa perspectiva é mal, na verdade, no fim das contas é para o teu bem. Deus está dando um desconto, era para você ter morrido, Deus nos livre, e aí ele troca esse castigo tão severo por uma topada na mesa. Não é um bom negócio? Né? Que em 5 minutos você já esqueceu. Ó, que bênção. Então a severidade divina tem momentos no dia em que ela está mais latente, vamos dizer assim. Evidentemente, aquele que é culpado de transgressão fica mais vulnerável nesta hora. Então, quando a pessoa tem motivos para receber a sentença negativa, ela fica mais vulnerável neste momento, né? Balaão tinha o dom de saber exatamente quando ocorreriam estes momentos. Então Balaão ele era um profeta, né? Ele tinha essa sensibilidade para saber qual que era o momento para lançar a maldição e aquela maldição alcançar a pessoa amaldiçoada. Uma maldição proferida nestes instantes poderia expor sua vítima ao julgamento divino. Mas durante todos aqueles dias em que Balaão tentou maldizer os judeus, Deus conteve, aliás, a sua ira, agindo com muita bondade com o povo judeu. Deixa eu aumentar essa fonte aqui para ajudar a leitura de todos nós, né? Ao mesmo tempo a gente pode ler junto aqui. A Torá não diz, olha que interessante isso aqui é uma riqueza que o hebraico traz, é por isso que a pessoa tem que estudar um pouco de hebraico, pelo menos um pouco de hebraico, para você captar essas nuances que o texto no hebraico vai trazer. Então a Torá não diz Vaikra. Vaikra a gente sabe que é o início do livro lá de Vaikra, né? Agora fugiu o nome. Vaikra é Levítico, se eu não me engano, né? Levítico, me corrija aí depois. Vaikra deu um branco aqui. Vaikra eu acho que é o Levítico. Então Vaikra é chamou, né? Então a Torá não está falando aqui Vaikra. A gente sabe que quando vai lá o nome desse livro, Vaikra, esse Aleph do final é um Aleph pequenininho, porque é como se Moisés estivesse ali sendo humilde ao escrever a Torá, porque ele não queria ele não queria falar que Deus tivesse ele como o maior de todos os profetas, né? Que Vaikra seria no sentido de Deus chamar numa coisa que Deus queria se revelar a ele como a nenhum outro profeta ele fez. E de fato, no final lá da Torá, ele fala que não houve em Israel profeta como Moisés, como Moshe Rabbeinu, jamais existiu, né? É Levítico mesmo, né, Cristiano? Obrigado. Então, Deus chama aqui é diferente, né? Com o Balaão, a Torá emprega a palavra Vaikar, que significa que Deus encontrou por casualidade com Balaão. Então não foi Vaikra, Deus não chamou como fez com Moisés. Deus fez diferente com o Balaão. Com Balaão, Deus encontrou
com casualidade. Deus, na linguagem do Talmud, conversou com ele pelas costas, né? Então foi diferente com Moisés. Moisés é o maior dos profetas. Aliás, aqui eu queria abrir um parêntese, porque muita gente confunde a coisa e não consegue entender isso aqui, um segredo da Torá. Moisés é o maior dos profetas. Ora, se ele é o maior dos profetas, então Isaías e os demais ali, né, Jeremias, os demais profetas que a gente tem na Taná, não se comparam à profecia de Moshe. Moshe falava, na linguagem da Torá, Moshe falava face a face com Hashem. Não que Deus tenha face, mas porque Moisés conseguia falar com Deus, ele não caía, ele não tinha sonho, Deus não mandava por enigmas. Né? Na linguagem aí do Talmud, é como se Moisés falasse com Deus com um vidro totalmente transparente. Os demais profetas não, Deus mandava enigmas, Deus mandava sonhos. Né? A gente vai ver na linguagem, você vai ler lá os profetas, sempre tem figuras, né? Então para o profeta desvendar aquilo ali. Então há uma diferença entre a profecia. Você quando vai lá na Torá, a Torá não está falando. Claro que a gente tem 4 níveis de interpretação, mas a parte literal é literal mesmo. Aquilo ali funciona no literal também. A profecia do Moshe, Deus não usa enigmas, Deus não usa charadas para Moshe. Ele está falando tudo que Deus está falando na Torá ali é também no literal. Claro que tem algo metafórico por trás também, mas esse metafórico jamais vai anular o literal. Deus escolheu o povo de Israel, não quer dizer que é um Israel espiritual. Então é um problema que muitos cristãos vão ler a Torá e vão interpretar aquilo ali no alegórico, na figura, falar, isso aqui é a figura de não sei quem, mas a linguagem da Torá, ela é literal, né? A gente não pode entender aquilo ali como uma figura, porque aquilo ali vai embasar a idolatria de outros povos. Vão pegar a Torá para distorcer, para corromper, para embasar a idolatria. Então, voltando, também significa que Deus ficou aborrecido por ter de falar com alguém tão impuro como Balaão. Então, o Balaão, ele era um homem impuro. Deus falava com ele, mas ele não estava no nível do povo de Israel. Né? De acordo com alguns mestres, de alguns exegetas, de algumas pessoas que vão explicar a Torá, eles vão falar que Balaão é como se fosse uma tentativa de Hashem de levantar um Moisés entre as nações. Um homem, um profeta como Deus levantou. Em Israel, Deus levantou Moisés, entre as nações levantou Balaão, né? Mas Balaão jamais poderia ser comparado a Moisés pela sua impureza, né? Era um vaso, como diz o Rav Yaakov, como se você jogasse, quando você faz um cara desse ser profeta, é como se você jogasse perfume na latrina, né? Num lugar cheio de impureza ali, de restolhos, de resto de alimento, lixeira, jogar perfume numa lixeira, imagina. É mais ou menos isso que era a profecia na boca de Balaão. Era mais ou menos isso que Deus fez, o esforço que Deus fez com a sua santa Ruach HaKodesh, o estado de profecia, derramando num homem puro como Balaão. Deus perguntou a Balaão: perverso, o que você está fazendo aqui? Preparei 7 altares com sacrifícios, replicou Balaão, como presentes a ti. Bilam, esperava o favorecimento de Deus, subornando-o com sacrifícios. Deus respondeu: prefiro uma colher cheia de farinha oferecida pelos judeus, descendentes do meu amado Abraham, aos suntuosos sacrifícios daqueles que eu odeio. Então a gente vê religiões que embasam idolatria, que se esforçam demais, oram a noite toda, né? Então uma reza de 5 palavras que uma pessoa não idólatra faz é muito mais preciosa do que uma vigília inteira
você servindo a outros deuses, servindo a idolatria. Então é mais ou menos isso, né? A gente vê muitas pessoas fazendo muito esforço no nível da espiritualidade, mas esse esforço não é comparável com a conexão que uma pessoa tem quando ela tira a idolatria. Quando a pessoa tira a idolatria, a conexão com a Hashem é muito mais forte, muito mais intensa, né? Eu posso testemunhar disso porque o dia que eu decidi colocar só Deus como meu único e suficiente Salvador, só Hashem, o Pai Celestial, a minha vida, eu comecei a sentir uma conexão muito mais forte com Hashem. Consegui perceber e olhar o mundo de outra maneira e vencer muitos dos meus medos, muitas das minhas falhas, dos meus falta de caráter, né, vamos dizer assim, minhas falhas de caráter, eu consegui vencer mais quando eu percebi que Hashem é um. Quando eu tive essa conexão com Deus, não colocando, terceirizando a minha responsabilidade para outra divindade ou alguém que morreu por mim, então eu comecei a perceber que a minha conexão com Hashem, eu trazendo para mim mesmo a responsabilidade, eu fazendo a minha conexão com Hashem diretamente, claro que com humildade, porque Deus é soberano e sublime, aprendendo com os judeus como fazer isso. A conexão, gente, é incomparável. É uma conexão que te dá confiança. Você quer ter confiança na tua vida? Você quer parar de temer as coisas? Então, tira a idolatria da tua vida, tira. Até hoje a gente tem que trabalhar nossa vida para tirar a idolatria no sentido de não temer mais a nada, não temer mais a ninguém, temer somente a Deus. E quanto mais a gente faz isso, mais confiança a gente tem e mais seguro a gente fica, sem temer más notícias. Então é um caminho maravilhoso que eu recomendo, caso alguém esteja aqui vendo esse vídeo mais tarde, Bli Neder, sem juramentos, vou tentar colocar no YouTube, tá bom? Então, continuando, não quero, e continua a minha observação, tá bom? Pessoal aqui no Face, quem quiser comentar, eu queria mandar um shalom para Simone, que sempre apoia aqui o nosso trabalho, o Ícaro, shalom, Amanda, shalom, todos que estão aqui ao vivo, que venham, se tiver alguma dúvida, alguma contribuição, pode colocar no chat. Não quero as oferendas de um perverso, volte para o rei Balaque e fale com ele. Então ele está falando para Balaão, Balaão, não quero as oferendas de um perverso como o Balaque. O Balaque é um cara perverso, o Balaque é um cara que está querendo o mal, o cara que está desejando o mal do próximo. Então você volta para ele e fala que você não vai querer. O Balaão implorou para Deus para que o deixasse amaldiçoar o povo judeu. Isso aqui, gente, tem grana envolvida, né? Ele ia ganhar dinheiro, ele ia ganhar fama, ele ia ganhar reputação, né? O Balaque era poderoso, ele poderia fazer do Bilam, né, o profeta ali, o João de Deus aqui da nossa época, sei lá, né? Deus nos livre. Então, por isso que o Balaão se sentiu muito propenso a ir com Balaque, né? Mas enquanto no seu íntimo formulara uma maldição, Deus enrolou a sua língua. Então, quando ele vai falar a maldição, o que acontece? Deus enrola a língua dele, né? Igual aquele filme, tem um filme todo poderoso que o repórter vai falar e ele não consegue falar o que era para falar da reportagem e começa a falar outras palavras, né? Um filme de comédia, mas é mais ou menos isso que aconteceu com Balaão. Então ele foi forçado a pronunciar o oposto, justo oposto daquilo que pensava. Foi como se Deus tivesse posto um freio na sua boca, obrigando-o a dizer apenas o que Deus queria que ele dissesse. Né? O Rav Yaakov diz uma coisa muito bonita, que a maldição só é maldição porque a gente está olhando pela perspectiva errada. É como um diamante. É como aquele... Tem um jogo de pedrinhas, que eu esqueci o nome agora aqui, que a gente, conforme a gente balança o copinho, aí faz um desenho diferente daquilo. Então é mais ou menos isso.
A maldição depende da perspectiva que a gente está olhando. De repente, a maldição, se a gente vira 5 centímetros para a direita, a gente vai ver se formar um belo desenho, um belo presente. Então, esse é o exercício daquilo que a gente ouve, aquilo que a gente tem por maldição. Às vezes, aconteceu uma coisa que não foi agradável, uma triste notícia. Então, a gente tem que tentar olhar por outro aspecto, por outro ângulo, né? Há um grande Rebbe, eu não sei se foi o Baba Sali. O Baba Sali, ele conseguiu se alegrar da mesma maneira que ele se alegrava com uma má notícia. Eu não sei se foi o Baba Sali, tá? Se vocês souberem, agora aqui no momento eu não estou lembrando, mas se vocês quiserem me corrigir aqui nos comentários, pode corrigir. Ele, da mesma maneira que ele ouvia uma boa notícia e se alegrava, ele conseguia se alegrar também com a má notícia. Olha que coisa formidável. Eu quero ser assim, me alegrar da mesma maneira com a má notícia, por saber que aquilo ali é uma bênção muito mais dos mundos muito mais superiores que aquilo que é bênção revelada. A bênção oculta, que vem numa aparente maldição, é muito superior. Segundo os cabalistas, eles vêm dos mundos de Atzilut, né? Enquanto as bênçãos reveladas de primeiro, ela vem dos mundos mais inferiores. Se eu não me engano, Beriá, alguma coisa assim. Balaão já não podia escolher suas próprias palavras. Balaque ficou furioso e dirige-se a Balaão. O que você faz comigo? Censurou-o. Eu lhe convoquei para amaldiçoar meus inimigos e você os abençoa. Não posso fazer nada a esse respeito, replicou Balaão, pois sou forçado a falar o que Deus coloca em minha boca. Em uma nova tentativa, Bilam tenta apelar para seus poderes, tentando expor os pecados do povo judeu. Ele virou a sua face em direção ao deserto a fim de lembrar Deus do pecado do bezerro de ouro. Não obstante, ao erguer os olhos, percebeu a Shekinah, a presença de Hashem revelada ali, né, que pairava sobre as tendas dos israelitas. Soube então que Deus perdoara o seu pecado, né? Deus perdoara o pecado do bezerro de ouro. E Bilam desejava lançar um mau olhado sobre os judeus, porém foi forçado a afirmar que esta nação era tão sagrada que o seu mau olhado não tinha poder contra eles. Então, o mau olhado não tinha poder sobre o povo de Hashem, o povo judeu, né? Então, pode vir contra o povo judeu, contra o povo escolhido de Hashem, pode ter, fazer feitiçaria à vontade, pode até a astrologia. O povo, quando estamos conectados com Hashem, aprendendo com o povo judeu como fazer isso, não tem poder sobre nós, não tem poder sobre as nossas vidas, né? Porque a minha casa tem manifestações de poltergeist ou de alguma coisa que está pegando aqui em casa, fantasmas, assombrações, copo voando, né? Deus nos livre dessas coisas. Então, qual é o segredo para parar com isso na sua casa? Se voltar para os mandamentos de Hashem, né? Tirar coisas da tua casa de idolatria, livros de idolatria, Deus nos livre. Coloca na tua casa livros sagrados, livros de santidade, livros de Torá. Eu quero ver se vai continuar. Faz as tuas rezas da manhã, rezas da tarde, da noite, né? Terrilim, né? Eu quero ver se vai continuar. É impossível continuar. Se você fizer isso, eu tenho um testemunho para dar. Eu já falei várias vezes que enquanto teve uma época que na minha casa era escorpião, eu matava 2, 3 escorpiões aqui em casa. Eu não morava aqui não, mas era em outro lugar. E aí o que eu fiz? Eu tirei da minha casa livros de idolatria, coloquei livros sagrados, cofrinho de tzedakah na cozinha, cofrinho de tzedakah na casa, comprei livros sagrados. Gente, nunca mais, o dia que eu botei o cofrinho na cozinha, nunca mais apareceu escorpião na minha casa.
Eu coloquei, no outro dia apareceu um escorpião morto no banheiro e nunca mais surgiu mais nada. Fiquei 3 anos lá morando e nunca mais apareceu nada, graças a Hashem. Então, voltando aqui, em honra ao povo judeu, o espírito da profecia penetrou Bilam. Então, a gente sabe que o espírito é como se pousasse, né, na pessoa. O espírito de profecia penetra no Balaão. Deus forçou-o a pronunciar novas bênçãos. Então, ele estava querendo falar maldições e acabou falando bênçãos. Os judeus são como riachos que fluem, como jardins às margens do rio, tão fragrantes quanto os aloés que Deus plantou, como as árvores do cedro à beira da água. Então, olha que palavras lindas que ele saiu da boca dele, em vez de dar maldição, né? Como se o povo judeu dele fluíssem riachos, águas. A gente sabe que água na Torá tem muito sentido da própria Torá, né? Que a Torá nos lava, né? Então é como se o povo judeu, o Isaías diz que o povo judeu é o povo que vai testemunhar entre todas as nações, né? Todas as nações, como diz lá na bênção de Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Então todas as famílias da terra são benditas através do povo de Israel, até os nossos dias. Bilam descreveu poeticamente a grandeza dos judeus, um povo que estuda a Torá e cumpre as mitzvot, que são os mandamentos. Os judeus que entram nas casas de estudo são comparados a riachos dos quais a água, que é a Torá, flui, e as plantas nas margens do rio, uma vez que o estudo da Torá purifica como a água, né? A gente vê lá o Salmo 1, que ele é aquele que medita na Torá de dia e noite, será como a planta, né, junto a ribeiros de águas. Então é mais ou menos isso, a gente está junto a ribeiros de água, porque pode vir a seca, pode vir o verão, inverno, outono, qualquer estação, ela sempre vai estar ali verdinha, porque está se alimentando da água da Torá. A água da Torá é o que faz a gente dar frutos, né, no sentido de sermos vigorosos nas virtudes, né, de seguirmos os mandamentos, independente da situação, das circunstâncias, agradecer a Hashem, independente se as coisas estão bem ou estão mal, entre aspas, né? Então eles são comparados às belas e flagrantes com R, senão fica flagrante do crime, né? Fragrantes plantas que produzem frutos, como as que Deus plantou originalmente no paraíso. Seu estudo eleva-os, do mesmo modo que as árvores do cedro são muito mais altas que as outras árvores. Então, gente, o estudo eleva a gente. Quantas vezes eu paro para estudar e eu estou cansado, Deus nos livre, desanimado, e o estudo da Torá nos eleva, você sai animado, você sai com a perspectiva diferente da vida. Então a Torá, ela tem esse poder de não apenas purificar, mas de elevar a nossa alma, né? Se você está com a mente muito negativa, procura estudar a Torá, procura recitar salmos com todo entendimento, focando em cada palavra, entendeu? Imaginando ali, formando aquilo ali, vai encher a tua mente de positividade, de coisas elevadas, entendeu? Em vez da negatividade. A alma humana, o cérebro humano, não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo, e isso é uma bênção tremenda. Você não pode pensar ao mesmo tempo no negativo e ao mesmo tempo no positivo. Então, quando você pensa negativo, você não consegue pensar no positivo e no elevado. Agora, se você focar no elevado e no positivo, você está automaticamente se livrando da negatividade, de pensamentos baixos, grotescos, não refinados. Então, se você quer elevar a tua alma, você deve procurar enchê-la com palavras de Torá, Terrilim e outras coisas. Que testemunho bacana, já comecei a olhar todas as minhas literaturas. Legal, Cristiano, Baruch Hashem. Isso aí, meu irmão. Então, os que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Olha aí, né? Isso aqui foi o que Hashem disse para
para Abraham, né? Balaque dirige-se furioso a Bilam, após ouvir somente bênçãos, em uma delas enaltecendo as tendas de Israel. Olha aí. Você já abençoou meus inimigos 3 vezes, vituperou, né, o rei. Vejo que Deus não quer que você seja honrado. Bilam respondeu: mesmo se me der todo o seu dinheiro, devo abençoar os judeus, pois Deus colocou essas bênçãos na minha boca. Então as bênçãos estavam na boca dele, né? Ele não conseguia falar maldições, ele não conseguiu receber do Balaque aquilo que ele queria, né? Pelo menos nesse momento aqui. Posteriormente muda a situação. Balaque convidara Bilam para amaldiçoar os judeus, pois acreditava que estes estavam sujeitos às forças naturais, Mazal. Então Mazal é sorte, né? Então ele percebeu... o Balaque pensava que os judeus estavam debaixo da Mazal, que são as sortes, né? E quantas vezes tem sorte, né? A pessoa que não segue Hashem, a pessoa que não tem temor de Hashem, a pessoa que as nações elas estão debaixo de astrologia, ela nem sabe que está, mas está, né? Os astros, de acordo com o astro que levantou não sei aonde, formação nasceu em tal dia, aquilo ali sujeita a pessoa àquelas forças. Quando a pessoa serve a Hashem, ela está acima, né? Abraão, ele saiu acima da astrologia. A gente sabe que antes, quando ele era da idolatria dele lá, ele estava debaixo da astrologia. Quando ele tem um encontro com a Hashem, quando ele decide servir a Hashem, ele se sobrepõe à astrologia, né? Se sobrepõe a essas forças. Então, se você quer sair, se você quer não precisar ficar lendo horóscopo, Deus nos livre, né? Então, foca na Torá e segue os mandamentos de Hashem para você. São apenas 7 mandamentos para você ser muito, mas muito, muito abençoado, né? Deus ele não pede muito da gente, das nações. Ele pede apenas 7 mandamentos. Se a gente fizer esses 7 mandamentos básicos, a gente vai ser muito, mas muito abençoado mesmo, gente. Então, Deus não está pedindo muita coisa de você, né? Depois que eu fiz as 7 leis, eu quero fazer mais. Então, tudo bem, você pode fazer. O Maimônides diz que há bênçãos para pessoas que fazem mais do que 7 mandamentos. Mas antes de partir para esses outros mandamentos dos judeus, ver se está certinho as suas 7 leis, né? Vamos fazer direitinho nosso dever de casa. Balaque era instruído em assuntos práticos. Por exemplo, podia determinar exatamente onde alguém deveria postar-se para amaldiçoar, enquanto Bilam possuía chaves interiores, as palavras apropriadas para amaldiçoar. Então eles tinham toda a técnica, porque tem o lugar certo para amaldiçoar e a hora certa. Um é especialista no lugar, que ele fez os altares lá para o Balaão, né? O Balaque fez os altares para o Bilam amaldiçoar, e o Bilam sabia a hora certa, né? De fato, a perícia de um completava a de outro, porém, se comparados a um cirurgião e um anatomista, Bilam poderia manejar o bisturi, mas não estava familiarizado com as partes do corpo. O outro, Balaque, era um anatomista que consegue identificar o órgão doente, porém não pode realizar a cirurgia. No entanto, juntos poderiam empreender uma operação. Bilam sabia a hora exata em que uma maldição pode ser efetiva, e Balaque sabia o local de onde deveria ser pronunciada. No entanto, nenhuma dessas habilidades, mesmo associadas, surtiu qualquer efeito, pois o povo judeu está acima de magias ou maldições. Então, quando a gente lê que o povo judeu, e você se submete às 7 leis, e você reconhece que o povo judeu é o povo que recebeu a Torá e que é o povo que, como diz Isaías, é o povo que testemunha Deus na terra, então você está de alguma maneira espiritualmente unido ao povo judeu, e você também não está mais sujeito a magias e maldições. Isso aqui é uma coisa fantástica, né? O Rav Yaakov diz que
o não judeu temente a Deus é um judeu de 7 leis. Ele é o status do semi-convertido e ele é comparado ao sumo sacerdote que entra no santo santuário no dia mais santo do ano. Então é uma coisa que está acima, uma coisa muito sublime, né? Que a gente tem que se orgulhar disso, orgulhar nesse sentido, né? Não no sentido pejorativo da palavra, mas se orgulhar no sentido de que a gente conseguiu se desvencilhar, se desvincular da idolatria, que uma coisa não é muito fácil, né? E Baruch Hashem, porque nós conseguimos porque Hashem tocou no nosso coração, nos revelou a sua Torá sagrada. Então, ditas pela boca de Bilam, como posso amaldiçoar um povo cujo Deus está constantemente em seu meio e os guarda e os protege? O guarda de Israel não dorme e nem dormita. O que a gente cantou, né, agorinha, Salmo 121. O guarda de Israel jamais dorme, ele não dormita jamais. Ao terminar de abençoar o povo judeu repetidamente, ele abençoou o povo judeu, Bilam terminou essas profundas declarações proféticas, levantando-se, pois estava deitado, prostrado, enquanto Deus comunicava-se com ele. Então ele fala lá que a Balaão, profeta de um olho só, e ele deitava, ele não conseguia receber a profecia em pé, como Moisés. Moisés, ele sobe no monte, ele fala com Hashem face a face, nesse sentido, ele não precisa deitar, ele não precisa sonhar, ele fala com Hashem acordado mesmo, Deus fala com ele e ele fala com Deus, né? E o Balaão não, o Balaão ele se prostra, ele não consegue ficar em pé, né? A impureza dele não permite que o físico dele resista diante da presença de Hashem, né? Quando vinha o espírito da profecia. O Espírito de Deus que imbuiu-se nele em honra aos judeus partia dele para sempre. Passou o resto da vida como mágico comum. Então foi nesse episódio aqui que Hashem usou ele, né? Apesar de toda a impureza dele e tudo mais, Deus usa ele para abençoar o povo judeu. E uma das bênçãos dele são usadas até hoje no Sidur, né? O Matovu, quão agradáveis são tuas tendas, ó Israel, ó Jacó, né? Essa bênção é da autoria, da lavra do Balaão, por incrível que pareça, né? Então Hashem usou esse profeta impuro para abençoar enormemente o povo judeu. E eu continuo enfatizando aqui, se você quiser comentar e colaborar, tá, gente? Fica à vontade. E eu queria terminar com uma pequena história, tá bom, aqui deixa eu compartilhar de novo aqui. Vou compartilhar, Cristiano, aqui na tela compartilhar aqui a outra tela, só um instantinho. Para a gente terminar uma pequena história, né? Uma conclusão lógica. O versículo 23 e 21 fala assim, né, de Bamidbar, né, de Números. Ele não vê pecado em Yaakov, nem vê iniquidade em Israel. Então Hashem não vê pecado em Yaakov, nem vê iniquidade em Israel. O Rabi Israel Baal Shem Tov, que é um grande mestre racídico, né? Aliás, o fundador do racidismo, que é uma linha do judaísmo ortodoxo que incutiu nos judeus a necessidade de estudar a Torá com alegria, com entusiasmo, né? Cantar muito, dançar muito, servir a Hashem com alegria, né? Então ele incutiu isso no povo judeu e permitiu também e estimulou, incentivou que a Kabbalah, a parte mística da Torá, e chegasse até o judeu mais comum, o mais iletrado, pudesse entender as coisas da Torá, né? Certa vez o Baal Shem Tov encontrou um pregador que estava sempre censurando aqueles que o ouviam por causa de seus pecados. Nos termos mais literais, ele descrevia a natureza do mal no coração do homem e os terríveis castigos que esperavam por sua plateia pecadora. Então o pregador,
é um cara que gostava de exortar o pessoal, ele gostava de chamar atenção para o pessoal, que o pessoal era tudo pecador, que todo mundo ia sofrer terríveis castigos, e começou a dar chilapada, né, igual a gente falava antigamente, chilapada na galera, né, só com exortações para lá e para cá. Ah, aí o Baal Shem Tov fala para ele assim: diga-me, como sabe tanto sobre o mal, considerando que você jamais experimentou o pecado? Aí o orador ficou perplexo. Como sabe que eu não pequei? Mas, meu caro amigo, estou certo de que teria discutido seus próprios pecados se os tivesse, antes de falar sobre os pecados dos outros. Então, aqui uma diferença enorme, gente. Se você for ouvir qualquer rabino ortodoxo, você jamais vai ver ele com o dom da exortação, com o dom do discurso da severidade. Você nunca vai ver. Inclusive é uma das coisas que o Baal Shem Tov trouxe. Você deve focar no positivo, focar no seu discurso para incentivar a pessoa, para acender uma vela, né, que a alma do homem é uma vela, segundo o Provérbios diz. Acender essa vela. Quando você acende essa vela, um pouco de luz espanta muita escuridão. Então, se você quer aprender com os judeus a falar de Torá, então é mais ou menos isso, é falar pelo aspecto sempre positivo, nunca pela exortação, nunca admoestando as pessoas, como se você ou eu fôssemos mais santo que outras pessoas, jamais, Deus nos livre, né? A gente não é melhor do que ninguém. Então o foco do nosso discurso na divulgação da Torá é sempre pelo lado positivo, pelo lado olhando, tentando olhar e perceber o potencial das pessoas. Eu sei que cada um aqui tem potenciais maravilhosos, e se há alguma maldição contra vocês, é muito simples reverter e mudar a perspectiva e vocês vencerem e suplantarem essa maldição, essa dificuldade que vocês estão passando. Eu não sei a dificuldade que vocês estão passando, né? Eu tenho também minhas dificuldades, mas eu tenho certeza que essa dificuldade